Muito boa noite, estamos então de regresso ao Estádio das Antas, agora para fazermos o rescaldo deste jogo entre Portugal e Holanda, e se há empates que às vezes sabem a vitória, este foi um deles. Portugal marcou 2 golos nos últimos 7 minutos e arrancou então um empate que tem sabor a vitória. Nesta altura dentro do estádio, e como é audível ainda, algumas centenas de holandeses que cá vieram estão a fazer uma festa moderada, interessava-lhes a vitória, estiveram a ganhar até 7 minutos de fim. A verdade é que ainda assim mantém o fair play na hora do empate, com eles, ou para eles, com sabor a derrota, um empate com sabor a derrota, um empate que surgiu depois de um golo marcado por Luís Figo. Figo foi uma das figuras do jogo, um dos que estiveram em melhor plano, José Manuel Freitas, do lado de Portugal, porque de resto não houve muitos jogadores no plano habitual, um plano superior alto. Não, é verdade que não houve muitos jogadores num plano superior alto. Eu colocaria nesse patamar o Luís Figo e o guarda-redes Kim. Kim acho que foi determinante em momentos muito importantes para o jogo, mas o Luís Figo realmente muito massacrado pelos adversários, manteve sempre uma frieza muito grande e na hora de decidir o tal empate que sabe a vitória a Portugal, com tanta gente, 40 mil pessoas a gritarem pelo seu nome, no momento de marcar a grande penalidade, o Luís Figo confirmou que é realmente, e para nós, o melhor jogador do mundo, e não esbanjou a soberana oportunidade de Portugal somar um ponto num jogo extremamente complicado, em que realmente a equipa portuguesa... É este momento. Luís Figo não falhou, foi no último minuto, ele valeu hoje bem todo o dinheiro que ganha, pôs toda a magia no último minuto ao serviço da seleção, até viu um cartão amarelo por ter festejado desta maneira, e no meio de toda esta confusão, António Oliveira até partiu os óculos, ele que já confidenciou que partiu os óculos no meio da festa. Bom, o Luís Figo realmente, eu se estivesse no lugar dele também teria tirado a camisola, porque foi um momento supremo. Eu penso que o Luís Figo aceitou e percebeu que Portugal esta noite não fez um grande jogo. Houve pelo menos 2 situações que eram determinantes para Portugal fazer um bom jogo frente a uma Holanda muito forte, em que a equipa falhou claramente. Não houve grande concentração defensiva durante grande parte do encontro, e no capítulo do passe Portugal hoje esteve simplesmente desastroso. Pois bem, Luís Figo é um dos homens que vamos ouvir a seguir na Flash Interview, uma série de entrevistas rápidas que o Luís Baila realizou logo após o jogo. Luís Figo é então um dos jogadores ouvidos. Ao rescaldo com alguns dos protagonistas deste jogo, chamo para junto de mim Luís Figo, ele que nos últimos minutos marcou o gol do empate. Luís Figo, muito boa noite. Naquele momento ainda acreditava que era possível chegar ao 2-2? Sinceramente, enquanto há tempo, há sempre esperança de podermos dar a volta ao resultado. Logicamente que se tratava de um resultado bastante difícil, em frente tínhamos uma equipa bastante complicada, mas penso que sacámos um pouco e tirámos um pouco do nosso orgulho, do nosso carácter, e acabámos por conseguir um resultado que já muita gente não esperava. Mais com o coração do que com a cabeça? Muitas vezes, quando assim é, não se conseguem os resultados esperados, mas hoje, felizmente, que mais com o coração do que com a cabeça, e tivemos a felicidade de poder, no último minuto, conseguir um empate que pode ser bastante importante. Tem noção que não terá sido brilhante a exibição portuguesa esta noite? Tenho essa noção, que não jogámos um futebol que é normal, mas também, a causa disso, tínhamos uma equipa que nos causou bastantes dificuldades, e creio que marcou nas alturas certas, o que complicou bastante o nosso jogo. Penso que também que jogámos bastante atrás, o que nos dificultou também termos muitos metros à frente para chegar à baliza contrária. Aqui fica então a apreciação de Luís Figo a este jogo, o autor do segundo golo. Chamo agora o açoriano Pauleta, autor do primeiro golo de Portugal. Muito boa noite, Pauleta. O seu golo foi essencial, mas o do Figo é que deu o empate. Naquele momento ainda acreditava chegar ao empate? Sempre. Essa seleção habitua-se a lutar até o final. Enquanto o árbitro não apitar o final do jogo, vamos lutar sempre, porque sabemos que podemos conseguir pontos. Foi isso que aconteceu hoje. Lutamos até o último minuto e felizmente conseguimos esse empate. Não era o que queríamos era a vitória, mas da forma que correu o jogo, penso que o empate é bastante bom. Mas a vitória não se conseguiu porquê? Porque Portugal cometeu muitos erros, ou a Holanda foi melhor em grande parte do jogo? Não, porque pela frente estava uma seleção que é muito forte, que nós sabemos, e que sabe jogar muito bem futebol, e portanto, quando há 2 grandes seleções em jogo, as 2 não podem ganhar, e hoje houve um empate porque nós sabemos sofrer até o final.
Muito obrigado, Pauleta, rendendo também ele homenagem à seleção holandesa. Chama agora António Oliveira, o selecionador português, que já certamente digeriu este empate e gozou este empate. Naquela altura ainda imaginava chegar ao empate, que era possível evitar a derrota? Eu francamente isso imaginei, não imaginei que me iam partir os óculos, vou ter de comprar. Na festa. Isso foi na festa? Bom, respondendo à sua pergunta, naturalmente que sabíamos que este jogo ia ser muito difícil. A Holanda é efetivamente uma grande seleção. Não é por acaso, e há que reconhecê-lo, que está nos últimos anos nas grandes competições europeias, quer a nível mundial, quer nos campeonatos da Europa. E, portanto, eu vinha jogar, fazer o jogo que mais lhe interessava, apostando fortemente numa possibilidade que era a de vencer este jogo e colocando-nos, digamos que, não tão distanciados, mas na mesma igualdade de circunstâncias. A partir de 2-0, penso que a Seleção Nacional e os seus jogadores estão de parabéns, porque só realmente, e há que dizê-lo também claramente, poderíamos ter tido eventualmente alguma sorte. Admito que sim, mas o futebol é feito da sorte e a sorte normalmente dá muito trabalho. Penso que a equipa portuguesa demonstrou inequivocamente que é uma grande equipa, que é uma grande seleção, que não tem que ter receio de jogar frente a qualquer adversário, mas também tem, por outro lado, de perceber que o jogar hoje em casa ou jogar fora não é vantagem para ninguém. As equipas tiveram uma atitude de grande empenho, de grande dignidade, de grande sofrimento, de grande sacrifício, e realmente Portugal teve a felicidade, se quiser, de depois de tudo parecer perdido, fazer um golo, o que nos daria logo à partida uma certa vantagem, porque se considerássemos o resultado obtido em Roterdão, portanto em igualdade de circunstâncias, ficaríamos logo à frente, isto é, se disputássemos uma prova europeia, tínhamos eliminado a Holanda com um golo, e depois tivemos a felicidade de, com toda a justiça, com todo o mérito, pelo trabalho que os jogadores desenvolveram, pela fé que tiveram sempre, pela convicção e pela crença que puseram em todos os momentos do jogo, até conseguirmos, repito, se calhar com alguma dose de sorte, com alguma felicidade, o 2-2, que é um resultado que nos serve perfeitamente e que nos mantém na liderança do grupo, não deixando de reconhecer, como é óbvio, que em alguns momentos do jogo se calhar tivemos alguma sorte. Mas acha que Portugal cometeu muitos erros esta noite, ou não? Ficou com essa ideia da exibição? Eu não diria que Portugal cometeu muitos erros. Esquecendo o resultado, eu hoje posso, ou agora se quiser depois do jogo, um pouco mais refletir sobre aquilo que aconteceu. É verdade que na primeira parte não estivemos ao nosso melhor meio. Os jogadores tentaram dar o seu melhor, mas há de facto alguns jogadores que, pelos compromissos que tiveram, pela subcarga de jogos que têm, deu-me a minha sensação que do ponto de vista físico não conseguiram uma resposta de acordo com as suas qualidades e com a sua capacidade. Isso refletiu-se, teve realmente alguma influência no desenrolar do jogo, e daí que nós não tivéssemos realizado uma grande exibição, e quando digo uma grande exibição é porque realmente Portugal habituou os portugueses e toda a gente a ver Portugal jogar muito bem, a ser uma equipa forte, coesa, a ligar-se muito bem nos seus setores, a saber o que faz, ganhando a posse de bola, mas simultaneamente também recuperando a posse de bola num curto espaço de 3, 4, 5 segundos no máximo, e isso nós efetivamente não conseguimos. De qualquer forma, não tenho que deixar de elogiar, não posso deixar de elogiar pela positiva o grande esforço, o empenho, mesmo com algumas dificuldades, e se quisermos também considerar agora que 13 ou 14 jogadores que estiveram neste lote e que fizeram parte deste magnífico espetáculo estiveram lesionados com pequenos choques, alguns que tivemos algum receio que fossem impeditivos, daí que tivéssemos à última hora chamado outros jogadores, felizmente conseguiram recuperar, mas penso que se considerarmos que durante os 90 minutos a Holanda foi realmente uma grande equipa, demonstrou, também não podemos deixar de aceitar que tivemos alguma felicidade, porque a Holanda realmente criou, para além das dificuldades, também criou muitas oportunidades e poderia ter conseguido um outro resultado. Muito obrigado. A leitura perfeita do selecionador português deste empate de Portugal frente à Holanda 2-2. António Oliveira, que leva para casa 1 ponto, e os óculos partidos nos festejos do segundo golo de Portugal, o golo de Figo. Certamente que António Oliveira vai pagar com todo o gosto uns óculos novos, porque partiu-os a festejar o empate com sabor à vitória de Portugal. 2 golos marcados nos últimos 7 minutos por Pauleta e Luís Figo. Pauleta primeiro, Figo a conseguir a igualdade. Ele que já este ano ao serviço do Real Madrid tinha marcado um penalti no último minuto que tinha valido uma vitória. Ele que não teve medo de ter a carga nos ombros. Aqui vemos o primeiro golo do jogo, marcado ainda na primeira parte, penalti por Jimmy. Depois o 2-0 para Kluivert. Nesta altura o filme era de terror para a equipa portuguesa. Deixava de ser a favorita do grupo, perdia o primeiro lugar em caso de derrota e até a vantagem em caso de ser por 2-0.
frente à Holanda, mas depois 7 minutos de redenção, com Pauleta a fazer o 2-1. Capucho esteve nos 2 golos, ele que aqui faz o passe para Pauleta, depois havia de fazer pouco mais tarde o passe para a grande penalidade cometida sobre Pauleta, que Luís Figo transformou em golo. E estas imagens de felicidade foram as imagens finais para Portugal. Luís Figo a fazer o 2-2. Um dos VIPs presentes, talvez o maior no Estádio das Antas, foi o engenheiro António Guterres. O primeiro-ministro veio até ao Estádio das Antas ver o jogo e já falou com o Rui Loura, dizendo que estava naturalmente nervoso. Tenho junto a mim agora o primeiro-ministro. Boa noite, Sr. Engenheiro. Gostou do jogo de Portugal? Sofreu muito? Eu acho que foi uma hora, quase 1h30 de sofrimento para 1 minuto de grande alegria. E valeu a pena. Disse à entrada que estava mais nervoso aqui à noite do que à tarde na Assembleia da República. Era mesmo verdade? Como ver, tinha boas razões para isso. Mas valeu a pena o nervosismo? Com certeza que valeu. Acho que, enfim, embora tivesse gostado mais de ver a equipa portuguesa render o máximo desde o primeiro momento e poder ter aqui um resultado melhor, este empate tem indiscutivelmente o sabor de uma vitória nestas circunstâncias. O nervosismo foi ainda pior naquele momento do penalti? Bem, no penalti eu tinha uma grande confiança no Figo e já acha, quer dizer, o problema foi antes do penalti. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Boa noite. Manteve-se então o romance entre os adeptos e a seleção portuguesa por via desses 2 golos marcados por Pauleta e Luís Figo. Portugal continua primeiro do grupo, agora a par da Irlanda, que hoje ganhou a Andorra por 3-0. Ambos têm 11 pontos, a Holanda é que ficou mais para trás com 8, não conseguiu alcançar. Portugal, felizmente para os portugueses, continuam ainda a ser os grandes favoritos para a passagem direta à fase final do Campeonato do Mundo, que se realiza no Japão em 2002. A partir do Estádio das Antas é o rodapé então nesta transmissão. Começou às 7h30, mostramos-lhe tudo que podia ser mostrado em relação a este grande jogo entre Portugal e Holanda. Prometia ser um grande jogo, foi um grande jogo. Esperamos também que tenha gostado do trabalho que fizemos a pensar em si. Tenha então uma muito boa noite. Continuo com a RTP1.